Olá pessoal, desejo que cada um de vocês esteja bem e esteja em paz. Nós estamos passando por momentos em que a humanidade vai precisar refletir, se unir, buscar através das reflexões, um motivo maior para a sua presença na Terra. Cada ser humano, tem a sua própria história, tem a sua própria origem, tem suas memórias, tem as suas convivências, tem o seu caminho que está sendo percorrido e estando aqui nós, no corpo, encarnados fisicamente ou fora dele, seja em qualquer espaço, temos uma responsabilidade pelo planeta. Todos nós fomos direcionados a esta casa maior, esse bendito lar que Deus nos concedeu. A gente precisa refletir porque a humanidade está passando por momentos delicados pela forma de que estão buscando resolver através de guerras, através de exercer o seu poder, a sua força, de uma forma desejando eliminar, desejando destruir, e não é só entre os próprios seres humanos. São contra os animais, são contra o meio ambiente. E a gente está caminhando para momentos talvez muito mais difíceis. Você sabe que na pandemia, aqueles que mais sofreram e sentiram foram aqueles que mais alimentaram o medo, o preconceito, a discriminação, aqueles que alimentaram a resistência, buscando a sobrevida, buscando sobreviver acima de tudo. Esses foram os que mais sofreram. Agora, aqueles que pensaram no próximo, aqueles que se preocuparam com o próximo, buscaram agir a favor de alguém, esses com certeza tiveram menos impacto da pandemia. Conheço o movimento, em situação de um movimento estadual que foi criado, uma instituição que tem o Robson como presidente, que foi lá em 2010 que nós tivemos o privilégio de conhecê-lo e ajudá-lo no desenvolvimento desse movimento. Esse movimento, ele dá apoio às pessoas em situação de rua. Exatamente em 20 de março de 2020, quando a pandemia estava num nível perigoso, onde os governos determinaram o fechamento de tudo, como aqui em São Paulo, o movimento, através do Robson e da sua equipe, que devia ter uns 12 a 15, pessoas que vieram também em situação de rua, pessoas que vieram da Fundação Casa, lá trabalhavam com ele. E ele resolveu ajudar as pessoas que não tinham lugares para se alimentar, se estava tudo fechado. E ele passou a criar, através do grupo dele, a criar uma forma, colocando um fogãozinho lá no ponto onde a sede do movimento, pequena, um fogãozinho para alimentar. E passou ali a cozinhar de manhã, começar a alimentar 20. No outro dia 40, no outro dia 60, no outro dia 100. E aí ele foi aumentando a estrutura e chegaram a alimentar 3.700 todo dia. Até foi concedido a quadra dos sindicatos bancários
acho que fica, eu não me lembro agora, mas fica ali perto da Praça da Sé, e ele passou a alimentar 3.700 pessoas. E os moradores em situação de rua, chamando ele de pai, abraçando, e o Robson com problema no pulmão, 70 e poucos anos, durante toda a pandemia. Passou 2020, 2021, e depois ainda criou 3 cozinhas escolas, onde a prefeitura, dando apoio, onde hoje ele tem 2 prédios, um de cursos e o outro onde ele pode alimentar as pessoas sentado. Interessante que durante toda a pandemia, e nenhum deles que estava ali, despertando, desenvolvendo o sentimento de amor pelo semelhante, nenhum deles pegou Covid. Isso é a força da fraternidade. Num dos livros que eu lancei em 2020, foi exatamente na época da pandemia, em dezembro, chama Direito Fraternal. Eu coloco logo no início, uma história que era, que era sobre uma cidade de italianos que vieram, na época, no começo do século XX, vieram para Pensilvânia, nos Estados Unidos, vieram 12, depois vieram mais 10, depois era uma pequena cidade da Itália, onde todos passaram a ficar ali perto da montanha, trabalhando em minas, e passaram a desenvolver um trabalho em conjunto, e ali que ele virou um bairro e passou a virar uma cidade. Interessante porque na época de 1950, 1960, onde a quantidade de americanos, eles acabavam morrendo, por ataques cardíacos, problemas no coração. Aquela pequena cidade, o nível de morte era muito pequeno comparado a todas as cidades. E ali passaram a fazer um estudo com médicos, com alunos, pesquisas, conversando com todos os habitantes da cidade para saber qual a alimentação, da onde eles vieram, a questão genética, a questão alimentar, a questão da água, a questão do ambiente, a questão do ar, a questão de tudo que eles analisaram, eles perceberam que eles comiam muito mais gordura, comiam muito mais doces. Outras cidades próximas, onde tinham o mesmo ar, mesma água, tinham nível, nas outras cidades próximas, o nível de mortalidade através de problemas no coração muito grande. Enquanto essa pequena cidade, ela vivia, as pessoas morriam por velhice. E aí eles descobriram que não era alimentação, que não era água, que não era o ar, que não era a genética. As pessoas conversavam, as pessoas almoçavam juntas, as pessoas recebiam um ao outro, as pessoas sentavam quando vinham do trabalho, as pessoas cantavam, as pessoas se preocupavam um com o outro. É a força da fraternidade. É a força da fraternidade que desenvolve tudo isso. E por que nós precisamos nos preocupar, refletir sobre a nossa posição no planeta, na Terra, na vida? Porque o que precisamos modificar? Talvez seja a própria forma do pensamento. Pensar a vida, pensar o todo. Porque nós temos uma forma, desde milhões de anos aí, a humanidade sempre se dividiu, sempre se fragmentou. Hoje nós temos uma fragmentação, uma polaridade na política, na religião, na própria educação. Nós temos aí uma forma de fragmentar. Podemos fragmentar esse movimento da Cracolândia da sociedade? Podemos tirar como tumores
extirpar e jogar fora. Não. A humanidade, ela vive num sistema, um todo. Não podemos dizer eu ou ele, como numa guerra, o bem ou o mal, estamos todos conectados. Então essa forma linear, né? É uma forma linear cartesiana, binário, de dividir o próprio sistema, dividir o todo. Nós estamos juntos. Todos nós precisamos pensar, sim, que a educação precisa estar nos centros, nas regiões mais cuidadas, nos extremos da cidade, a educação de qualidade, a educação onde os jovens, onde as crianças poderão ter um acesso, né? Um acesso maior ao esporte, à arte. Na Alemanha, as crianças, né, passam a ter todos uma conexão, um desenvolvimento musical, através de uma conexão com um instrumento, né, que se identifica. Né? Nossas crianças estão crescendo, né, sem despertar a sua sensibilidade. Suas sensibilidades para a arte, para o esporte. Então temos que pensar na educação, temos que pensar no transporte, temos que pensar na qualidade de vida de todos, porque estamos todos ligados. Precisamos, sim, a sociedade precisa discutir, sim, sobre a Cracolândia, precisa discutir, precisa buscar meios, caminhos. Os governos têm que entender que quando alguém assume, não é mais partido político. Os partidos políticos, da maneira como fazem, eles estão fragmentando, fragilizando, enfraquecendo. Nós estamos percebendo aí que as religiões, né, como aconteceu em Minas, como acontece muito no Rio de Janeiro, esses ataques a terreiros, isso é fragmentar, isso é querer destruir. Isso é pensamento linear cartesiano binário, que divide o todo. Você não consegue, né, num quebra-cabeças, eliminar uma peça. Nós somos como um quebra-cabeças. Nós estamos num sistema. Então o pensamento é de integrar. O pensamento é de sistema, é um pensamento sistêmico. A forma de pensar, essa forma linear cartesiana que vem, isso a gente sabe na época dos 15 séculos que tivemos, onde a igreja tinha todo o poder e desenvolvia e criava um dogmatismo religioso, isso fragmentou, enfraqueceu, fragilizou. Precisamos pensar o planeta como um sistema. Precisamos entender que estamos integrados. Precisamos compreender de que o planeta é nosso lar, nossa terra. Porque, meus amigos, mais cedo ou mais tarde todos nós sairemos de cena. O que vamos deixar? Por que não olhar para o outro e tentar compreender como ele vive? A maneira religiosa dele, por que não? Por que não tentar pelo menos estudar as outras religiões? Por que não podemos realmente fazer com que a sociedade seja livre de dogmas, livre de polarização, de fragmentação? Por que não? Precisamos pensar o mundo de outra forma. Precisamos pensar a relação, né, como uma forma de integrar. Precisamos, sim, compreender que estamos todos juntos e que a fraternidade é o caminho de libertação, de bem-estar e de felicidade para todos. Que Deus abençoe a cada um.